E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então nesse vídeo vamos fazer essa reflexão respeitosa. Sei que muitas pessoas ficam aborrecidas, né, com essa reflexão, com essas reflexões que eu faço aqui, mas é uma realidade, né? É uma realidade, não adianta fugir. Então vamos para essa reflexão, né, desse vídeo de hoje. O protestantismo é um atentado, né, à inteligência humana. É um atentado, né, à inteligência humana. Veja, por que que é, né? Porque o protestantismo surgiu no século XVI, né? Ou seja, 1500 anos depois, né, da Igreja de Cristo já está no mundo. 1500 anos depois, ela vai surgir, né, com essa revolução, né, protestante. E eles querem ser a igreja certa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer um que você perguntar, ele quer estar certo. Ele diz que é ela, ele diz que a igreja dele está unida, né, a Cristo. Mas, meus irmãos, isso é um atentado, né, à inteligência humana. É um atentado. Por quê? Durante 1500 anos, a Igreja de Cristo estava ontem, né? Estava esperando o protestantismo surgir para ser a verdadeira intérprete, né, da verdade? Acho que não. Veja, a gente pode utilizar vários textos bíblicos, né, para demonstrar essa incoerência, né, protestante. Mas vamos usar aqui apenas alguns, né, exemplos bíblicos. Lá em Mateus 18, versículo 17, né, do versículo 15, eu acho, até o 17, vai falar da correção fraterna. Né? Ela está falando da correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele, né, sozinho. Se ele te ouvir, terás ganho, né, o teu irmão. Se ele não te ouvir, leva uma, né, ou duas, né, testemunhas, né, pessoas, para que a questão seja resolvida. Então eu estou lá lendo o Evangelho e estou lendo esse texto, né? Estou lá lendo esse texto. Aí, se essas duas testemunhas, né, se essas duas testemunhas não resolver a questão, que está ali em pecado, né, não der ouvidos, aí Jesus Cristo diz assim, né, no versículo 17, diz: levai-o à igreja, né, dizei-o à igreja. Vai lá e diz para a igreja. Ou seja, a última instância, né, vai ser a igreja. Dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja, né, considerado um pagão ou um publicano. Veja, está no Evangelho, né, isso aqui está no Evangelho. E o incrível é que eles dizem: não, eu acredito somente nas Sagradas Escrituras. Então veja, eles surgiram no século XVI. Jesus está falando isso, né, lá no Evangelho, lá no início, né, da era cristã. Dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, né, seja considerado um pagão ou um publicano. Não é um cristão, né? É um pagão, né, ou um publicano. Então veja, a nossa linha de pensamento aqui, né? Jesus pediu para levar a questão à igreja. É óbvio, né, que a igreja, Jesus está se referindo aqui, é a dele, a única que ele fundou. Há 1500 anos depois que vai surgir o protestantismo. Então só tinha uma igreja nesse momento, né? Esse texto está falando para a igreja de Cristo, né? Uma única igreja que existia nesse planeta, né? Dizei-o à igreja. Que igreja? Aí muitos vêm no comentário e dizem: mas essa igreja era a igreja católica? Sim, era a igreja católica. Você tem outra igreja que veio de lá? Mais antiga do que a igreja católica? Não, então é a igreja católica, né?
essa igreja que Jesus Cristo está falando aqui subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então era a Igreja Católica, sim. Então dizei a igreja, levai-o à igreja. Jesus Cristo está dizendo, levai-o, né, à igreja. Por que é que eu digo que o protestantismo, né, é um absurdo, né, é uma violência contra, né, a inteligência, né, humana? Porque se hoje, né, eu estou lendo esse texto, eu tenho lá uma desavença com meu irmão, estou lá lendo esse texto, eu não resolvi a questão com meu irmão, mesmo com duas testemunhas, né, não foi resolvido. Então eu precisava agora ir à igreja. Então entenda meu raciocínio, né? Eu precisava agora de ir à igreja, né? Eu precisava de ir à igreja agora, já que eu sozinho com meu irmão não resolvi, duas testemunhas não resolveu, eu preciso agora da igreja, né? Levai-o à igreja, seguindo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão que pega, né, na inteligência humana é que eu lendo esse texto hoje, quando ele diz assim, dizei-o, né, à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como um pagão ou publicano, né? De verdade eu vos digo, vai dizer Jesus Cristo, né, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado. Ou seja, Jesus está falando para aquele camarada, se ele não ouvir, ele vai ser desligado da igreja, que também será desligado no céu. A questão é, eu lendo esse texto hoje, ouvindo Jesus dizer, dizei-o à igreja, aí eu pergunto, né, os protestantes, dizei-o a qual igreja? Né? Se são milhares e milhares de igrejas, pessoas dizendo que fundou a própria igreja e dizendo que ela está de acordo com a Sagrada Escritura. Aí eu pergunto hoje aos irmãos protestantes, que igreja você iria? Que igreja você vai? Que igreja tem a autoridade de ligar e desligar? Que igreja Jesus Cristo falou isso? Ele falou para a única igreja que ele fundou. O protestantismo é do século XVI. Então veja que é um atentado à inteligência, né, humana. O protestantismo é um atentado, né, à inteligência humana. O sujeito sabe que foi uma revolução do século XVI e querer duvidar disso, né? Ah, mas Jesus estava falando para qual igreja? Era para a Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, era para ela, porque não tinha outra. Qual outra igreja que tinha naquela época? Jesus Cristo estava apontando para ela. Dizei-o, né, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja o sujeito ouvir, seja considerado pagão ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que desligares da terra será desligado no céu, tudo que ligares será ligado. Então Jesus Cristo estava falando para a única igreja que ele fundou. Veja que é um atentado à inteligência do ser humano, o protestantismo, né? Aí ele lá do século XVI, vindo de uma rebelião, né, a partir de Lutero, ele sofre de um atentado muito violento, né? Uma lavagem cerebral muito violenta que o protestante sofre, né? Para cair numa dessa. Para cair numa dessa, tem que sofrer um atentado muito grande, né? A sua inteligência. Jesus está falando da única igreja que ele fundou. 1500 anos depois que vocês vão surgir, né, a Revolução Protestante. Então veja que vocês sofrem sim, né? Sofreram um atentado muito grande, né? Violento na inteligência de vocês. Apagou a memória de vocês. Ou é cegueira mesmo espiritual, né? Ou é má vontade, não querer entender. Pergunto mais uma vez, lendo esse texto hoje, quando Jesus diz, dizei-o à igreja, né? Levai-o à igreja. A qual igreja você vai levar para resolver essa questão? Se são milhares e milhares. Aí vem alguém nos comentários e diz, não, Miguel, mas a igreja é aquela que está de acordo com a palavra de Deus. Todas que você for, vai dizer que está de acordo com a palavra de Deus. Toda esquina que você for, eles vão dizer que estão de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, eu tenho certeza do que estou dizendo. O protestantismo é um atentado, né, à inteligência humana. Entende, meus irmãos? Digo isso com respeito para tentar resgatar alguém, para tentar fazer com que alguém saia, né, dessa escuridão. Que o protestantismo é realmente um atentado à inteligência humana.
Como é que o camarada não consegue perceber isso? 1500 anos depois que eles surgiram, Jesus Cristo já tinha fundado a igreja dele. Aí eles dizem, não, Jesus Cristo não fundou a igreja. A palavra igreja aparece várias vezes no Evangelho. Paulo diz que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Jesus disse para Pedro, né, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão prevalecer contra ela. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Ou seja, uma coisa tão clara, né? Tão clara que é, para entender o catolicismo. O camarada insiste no protestantismo, que é uma rebelião do século XVI. Faz essa confusão, né, para a própria perdição. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo nesse vídeo. Analise se não é. O protestantismo é ou não é, né, um atentado à inteligência humana. É um atentado. É brincar com as coisas de Deus. É falar com uma pessoa assim, com uma pessoa que tenha um grau muito pequeno, né, de inteligência. Porque como é que pode o camarada não entender isso? Jesus Cristo está falando lá no início, para qual igreja? Eles perguntam, para qual igreja? Para a igreja católica? Sim, era para ela. Jesus Cristo fundou só uma igreja. Jesus Cristo não ia fundar milhares e milhares de igrejas para confundir as pessoas, para enlouquecer as pessoas, para colocar as pessoas no erro. Entende, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis mostrar para vocês, né, nesse vídeo. Porque é de admirar o quanto, né, esses nossos irmãos separados sofreram, né, essa lavagem, né, cerebral. E não é fácil de curar. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Deixa aí um joinha para fortalecer aí o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.